Sentados mesmo em Neemias, livro do profeta Neemias, capítulo 6. Essa semana eu pedi a Deus: Senhor, o que eu posso dizer para a igreja nesses 8 anos? E se você não sabe, a igreja, sim, a data oficial de 8 anos foi dia 5 de junho, a data oficial aqui da inauguração da igreja, amém? 5 de junho. Só que dia 5 de junho, onde estava eu? Você sabe onde? Edmar sabe, ele se encontrou lá no sepultamento. Dia 5 de junho, no enterro dos nossos 3 irmãos jovens que partiram nesse acidente de carro. E enquanto estávamos ali no velório, me veio à mente: puxa vida, hoje dia 5 de junho é aniversário, a data oficial do aniversário da igreja de Nova Vila Aralão. Todo ano eu vou ficar lembrando disso agora. Não tem como esquecer. Vou lembrar que eu estava aqui no enterro do Gabriel, da Yasmin e do Iago. Mas nós devemos prosseguir, né, irmãos? Eles estão com o Pai agora. E a Igreja Nova Vida precisa ouvir uma palavra, né, nesse bem aniversário de 8 anos. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com os irmãos, amém? Você abriu aí Neemias capítulo 6, ok? Se essa pessoa está sem Bíblia, dá uma carona para ela. A partir do versículo 1, sentados mesmo, nós vamos fazer essa leitura até o versículo 16. Tendo ouvido Sanbalat, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalat e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremos-nos nas aldeias, no vale de Enono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sanbalat me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso edifica-os o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sanbalat o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalat, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noádia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito.
porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Amém? Vamos orar. Espírito Santo, estamos diante da Tua Palavra, Senhor, e a Tua Palavra é poderosa, ela não volta vazia, ela esmiuça com um martelo, esmiuça a penha, Senhor. Pai, que a Tua Palavra possa penetrar no mais íntimo dos corações, aonde, Senhor, a minha voz não alcança, que a voz do Espírito Santo possa alcançar nesta noite o íntimo, o recôndito dos corações, para convencer do pecado, da justiça e do juízo a todos quantos, Senhor, ainda não se arrependeram. Meu Deus, fala conosco, usa-me como profeta, como porta-voz do Senhor, numa unção poderosa em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que texto maravilhoso, né, irmão? Já só na leitura inicial, nós já percebemos aqui muitas coisas, muitas lições profundas. O contexto é o seguinte, né? Você sabe que Neemias recebeu um chamado de Deus para voltar a Jerusalém. Ele estava servindo na Pérsia ao rei Artaxerxes, esse é o nome do rei persa. Ele pede autorização para voltar para Jerusalém para reconstruir os muros, né? Antes da reconstrução do templo, era necessário reconstruir os muros da cidade. Irmãos, e quando a gente fala de muro, não é igual esse muro aqui no pátio da igreja, não. Eram muros fortificados, né? Outrora, nas cidades antigas, principalmente no Oriente Médio, as cidades, elas tinham, para proteção militar, proteção da cidade, muros, né, enormes, altos, né, bem largos, para impedir a invasão de exércitos inimigos. Então, como Jerusalém tinha sido destruída, havia necessidade da reconstrução. Neemias, sem ser chamado por Deus, volta para Jerusalém, pede permissão ao rei persa para que o liberasse, porque ele servia na corte persa. Ele retorna para Jerusalém com a missão de reconstruir os muros, ou seja, iniciou uma grande obra. Todavia, irmãos, nessa obra, nesse intuito de fazer essa obra, que era a obra de Deus, não era para ele, surgem inimigos que tramam contra Neemias. Tentaram tirar a vida dele, nós vamos ver aqui. E eu quero extrair algumas lições para nós, para a Igreja de Nova Vida em Araruama. Eu dei um título a esta mensagem: 8 anos devemos fazer a obra, façamos a obra, sirvamos a Deus. Amém, queridos? Então vamos ver aqui o primeiro versículo, como nós temos costume de analisar versículo por versículo. Diz aqui o versículo 1: tendo ouvido Sanbalat, Tobias, Gesem, o Arabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, né? E que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que antes este templo não tinha posto as portas nos portais. Olha só, querido. Tendo ouvido os inimigos, querido, veja bem, fala sobre edificação aqui, fala sobre edificar muros, ele fala sobre fechar brechas. Nós temos caminhado, estamos numa jornada. Essa igreja aqui tem um propósito de crescer e ser edificada em Cristo Jesus, amém? Temos esse propósito. Só que o inimigo sabe, o inimigo não sabe. O inimigo sabe do propósito do nosso coração de servirmos a Deus. Mas eu vejo aqui uma grande lição. Diz o texto aqui que Neemias não deixou brecha nenhum. Talvez você seja um crente, venha à igreja, mas você tem dado brecha para o inimigo, hein? Você tenta servir a 2 senhores. Você consegue ser um crente maravilhoso domingo à noite por 2 horas, mas de segunda a sábado só Jesus na causa, hein? Tem feito coisas horrendas, tem agido pior do que muitos incrédulos. Muitos crentes são vergonha para o evangelho. Eu já ouvi pessoas não crentes dizendo assim com empresas: eu não contrato crente por nada. Por quê? Pelo amor de Deus, todo crente que eu contratei era pior do que o descrente. Mau testemunho, preguiçoso, faltava, chegava atrasado. Eu não quero saber de crente. Pois é, existem pessoas que vêm à igreja batizadas nas águas, mas elas não estão sendo edificadas, não desejam ser edificadas. Os muros estavam sendo edificados para a proteção de Jerusalém, irmão. É necessário buscarmos a face do Senhor, buscarmos a edificação da nossa vida espiritual e não deixar brecha alguma, amém, igreja? Crentes estão dando brecha, inimigo. Crentes estão destruindo a sua própria fé, abandonando a fé, estão apostatando da fé.
já não tem mais opinião acerca de nada. Ela vê os escândalos aí, não está nem aí, ela não defende, não vive a fé, não procura defender a fé, ela não procura viver o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E viver o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo requer renúncia, amém, irmão? Infelizmente, crentes que estão dando brecha são os crentes que veem a igreja como apenas um lugar social, veem a igreja como um clube. Eu conheci uma igreja na minha adolescência, de fato, irmão, era verdade, uma igreja de seus 400 membros. E à noite era realmente muito desfile, irmãos. Meu Deus do céu. A mulherada parecia que estava no Fashion Week. Toque, aquele salto alto, os homens também, tudo, sabe? Bem vestido. Não sei que você não deve se vestir bem, sabe? Mas era um exagero, era uma ostentação. Você via claramente que a mulherada se vestia para as outras invejarem. Tem isso também, né? Me invejem, eu vou me vestir bem por conta disso. Aí um dia eu comecei a frequentar essa igreja, eu falei, mãe, vamos lá na minha igreja, lá. Eu nunca vou colocar os pés nessa igreja. Por quê? Parece mais um desfile de modas, eu não vejo Deus naquelas pessoas. Olha como machucou o coração. Eu não vejo Deus. Infelizmente, muitas igrejas, muitos crentes não estão edificando suas vidas porque deram brecha para o inimigo. Tendo ouvido Sambalat, ou seja, os inimigos ouviram o que estava acontecendo. O inimigo sabe, querido, do propósito de seguirmos. Todavia, você tem que fechar as brechas, amém, irmão? Fecha as brechas, querido, em nome de Jesus. Sejamos honestos. Eu sempre falo isso aqui, não sei como você reage a isso. Eu falo porque tem sim, irmão, crente desonesto, crente que frauda a declaração do imposto de renda, crente que rouba, bota um gato, e acha normal. Aí o pastor fala e fica até assim, é verdade, tem que mudar. Mas coloca os pés daqui para fora, esquece, não toma atitude de mudar, irmão. O que significa arrependimento? O texto lá no original, a palavra original no grego é metanoia, e traz uma ideia excelente, significa mudança de mente, mudança de pensamento. Se eu mudo os meus pensamentos, eu mudarei também o meu comportamento, meu irmão. Fecha as brechas em nome de Jesus, amém, querido? Versículo 2. Olha só, Sambalat e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremos-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, olha só, intentavam fazer-me mal. Como igreja, nós precisamos estar cientes, queridos, que os nossos inimigos não nos querem bem. Quais são os problemas? Quais são os inimigos dos crentes, se não os nossos grandes problemas, né? Tem crente que não consegue vir à igreja. Por fraqueza espiritual, está passando uma luta financeira, está passando um problema em casa, com o filho, com o marido. Sabe, são os problemas do dia a dia. São as adversidades, são os inimigos. Então, querido, em nome de Jesus, se você se propõe a ser um cristão verdadeiro, saiba que os nossos inimigos vão intentar o mal contra nós. Veja, estava chamando Neemias. Vamos lá nos encontrar lá no vale de Ono. O que eles queriam fazer com Neemias? Coisa boa? Não, diz o texto, eles intentavam me fazer o mal. Como igreja, meu irmão, o mundo nos odeia. Ah, pastor, estou lutando para que eu seja aceito lá na faculdade. Estou lutando para que eu seja aceito lá na empresa onde eu trabalho. As pessoas me rejeitam porque eu sou crente. Ei, querido, está normal. Jesus disse que nós seríamos odiados pelo mundo, amém, irmão? Os inimigos intentam mal contra os servos de Deus, irmão. Então, como igreja, nós como igreja precisamos estar cientes de que o mundo nos odeia. Quem nos ama é o Senhor, amém, irmão? E é o suficiente. Se você tem o amor de Deus, você tem tudo, amém, querido? Então estejamos cientes disso. Tem crente que quer ser aceito pelo grupo. Ah, porque o grupo não me aceita. Que isso, irmão? Você quer ser aceito pelo mundo? Pelo sistema mundano corrupto? Detalhe, se você é um crente que não sofre nenhum tipo de perseguição, nenhuma oposição do mundo, é melhor você rever seus conceitos. Que tipo de crente estamos sendo? Que não temos nenhum problema, nenhuma oposição do mundo. Porque o verdadeiro crente vai sofrer oposição, sim, senhor. Eles intentavam fazer o bem? Não, intentavam fazer o mal. Então esta igreja, a igreja Nova Vida de Adelon, precisa dessa ciência. O mundo nos odeia.
Não busque reconhecimento dos homens. Busque servir e fazer a obra de Deus. Amém, irmão? Muito bem. Versículo 3 nos traz mais algumas lições aqui. Enviei-lhes mensageiros a dizer, olha que Neemias, olha, irmão, tremendo. Enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Olha, estou fazendo grande obra, nada pode impedir você de servir a Deus, de fazer a obra de Deus. Amém, irmão? Pastor, meu trabalho não dá, não consigo servir a Deus. Pastor, eu queria estar mais na igreja, mas eu trabalho. É o meu filho, é o meu cunhado. Pastor, meu cachorro, ele é demais, pastor, ele brinca. Na hora que eu estou indo para a igreja, ele quer brincar comigo, labrador faz uma roça de casa, né? Pastor, meu cachorro, pastor, meu papagaio, meu gatinho, que coisa linda. Me pede, querido, quero dizer para você que nada nem ninguém pode te impedir de fazer a obra de Deus. Nada nem ninguém. Quem vai me impedir de fazer a obra? Quem vai me impedir? Nem o diabo pode te impedir de servir a Deus, bem, irmão? O diabo não pode te impedir, não. Sabia disso? Satanás não pode impedir, a não ser que você dê brecha. Neemias tinha todas as brechas do que fechadas. Se o crente fecha as brechas, ele consegue fazer a obra. O que ele estava dizendo? Nada vai me impedir de servir a Deus. Nada vai me tirar o foco. Eu não vou deixar de estar na casa de Deus para fazer qualquer outra coisa. Estar na casa de Deus é de suma importância, porque na casa de Deus eu tenho comunhão com os irmãos, eu ouço a palavra de Deus, eu sou ministrado, amém? Tem crente que não dá valor a isso, não valoriza isso. É tempo de você valorizar essas coisas, amém, irmão? Veja bem, irmão, ele não deixou de fazer a obra, foi convocado, surgiram situações, recebeu o convite, mas ele dizia, eu não vou deixar de fazer a obra de Deus. Irmãos, eu sirvo ao Senhor com 40 anos de idade, sirvo ao Senhor desde os 15 anos de idade, por graça e misericórdia, nunca parei de servir a Deus. Eu sei que é para graça, mas também, eu preciso também ter um foco, né? Eu preciso estar o quê? Focado. Você acha que surgiu uma oportunidade para parar de servir a Deus, sim ou não? Claro, né, irmão? Mas aí é o foco. E quem você tem focado? O que você tem buscado em primeiro lugar? O reino de Deus ou o reino dessa terra? Neemias, ele estava focado. Que interessante, né? Estou fazendo grande obra. E eu gosto sempre de citar, né, esse dito do saudoso evangelista Billy Graham, um dos pastores evangelistas mais importantes dos Estados Unidos. Morreu recentemente, né? 90 e poucos anos de idade. Disse que conta-se que ele recebeu um convite. Ele estava no auge do ministério dele nos Estados Unidos e ele tinha acesso, né, ao gabinete, mostro, quase todos os presidentes. Então ele circulava, ele transitava bem no meio político, no meio evangélico, dos pastores, muito respeitado Billy Graham. E eu não sei se foi o Partido Democrático ou Republicano, você sabe que nos Estados Unidos só tem dois partidos, né? Não sei qual partido que fez o convite a ele. Billy Graham, o senhor gostaria de se candidatar à presidência da República? E ele respondeu, como eu poderia me rebaixar tanto? Olha, e deixar de pregar o evangelho? Não, eu não posso me rebaixar, eu posso descer. Olha só, irmão, ele diz que se aceitasse ser presidente dos Estados Unidos, que é o cargo mais poderoso do mundo, militarmente, politicamente, economicamente falando, ele disse que se rebaixaria. Ele preferiu permanecer sendo um pregador da palavra de Deus. Ele deu a mesma resposta que ele disse: eu estou fazendo grande obra. Querido, você tem que ter isso no seu coração, o desejo de servir a Deus, amém, irmão? Talvez você seja um membro que vem, assiste o culto, vai embora. Coloca no coração isso, querido. Em que posso ser útil na minha comunidade de fé? O que eu posso fazer para abençoar os meus irmãos? O que eu posso servir? Qual é o procedimento? O que eu faço? Querido, há uma grande obra a ser feita, amém, irmão? Poucos são os trabalhadores, disse Jesus. Rogai ao Senhor da Seara para que envie trabalhadores. Está faltando gente porque os campos estão brancos, amém, irmão? Creio que nós faremos uma grande colheita de almas, mas o Senhor está procurando pessoas que desejam fazer uma grande obra e que não vai ser um resfriado que vai impedir dela estar na casa de Deus para servir, para honrar, para ministrar sobre outros. Nada vai impedi-la, amém, irmão? Creia nisso.
Deus tem uma obra na tua vida, irmão. Só que às vezes focando tantas coisas, está pensando já na Copa. Você sabe que o crente não vê jogo da Copa, você sabe disso, né? Sabe disso? Sabia não? Porque a Copa é do mundo. Só para te contar aí você. Mas é claro que a gente pode ver, né? Tem crente que leva isso à risca, né? A Copa é do mundo e eu não vou assistir a Copa. Mas nós estamos já estamos com a mente na Copa. Já estamos pensando já. Eu já comprei a cornetinha, irmão. Já comprei. Já vou ficar lá, pintando, já compro junto para Laís. Viva Brasil, viva. Estamos pensando. Só que o futebol, a Copa, as eleições não podem me tirar o foco de Cristo Jesus, irmão. Tem gente que esquece. Chega o carnaval, tem gente que esquece que é crente. Eu vou pular na gandaia, vai pro bloco, é uma maravilha. Há uma grande obra, irmão. Há uma grande obra a ser feita e nada pode me devolver desse foco, desse tempo, amém, irmão? Diz aqui, eu vou dizer de novo que estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse tempo convosco? Por que eu vou parar? Eu não vou parar. A igreja de Nova Vida precisa avançar, fazer a obra. Amém, querido? Você já convidou uma pessoa para peça teatral? Uma? Jesus só quer uma. Já convidou? É aquele convite de você pegar a pessoa na casa e trazer. Vai ser algo tremendo, irmão. Essa peça vai impactar corações. Tem gente que pode se converter assistindo essa peça. O pastor, Deus tem seus propósitos, irmão. Eu posso talvez pregar 100 vezes para determinadas pessoas, ela não dá a minha confiança para a palavra. Mas ela chega aqui e a palavra de Deus é ministrada de forma diferente, através da encenação, da arte cênica. Ela sente-se tocada e se converte. Faça a obra, convide pessoas para virem aqui, amém, irmão? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Não deixe de fazer a obra, porque a obra é grande. O Senhor conta com você, amém, irmão? Deus pode contar contigo? Amém. Versículo 4. 4 vezes me enviaram com o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Olha, irmão. Como igreja, estejamos cientes de enfrentar muitas vezes os mesmos problemas e a insistência do inimigo. A vida cristã, presta atenção, irmãos, não é oba-oba. 4 vezes insistiram: vem cá ter conosco, Neemias. Por 4 vezes, Charles, eles chamaram Neemias para matar o cara. Estava a mão cilada, uma emboscada. Era uma emboscada. 4 vezes: vem cá. Ele resistiu. Que isso fala de perseverança. Se você não for uma pessoa perseverante, você não chega até o final da jornada de fé. A Bíblia diz, Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Se não houver perseverança, você não consegue, irmão. Tem gente que desiste de tudo. Começa a fazer um cursinho. Está fazendo um curso? Não? Parei para baixar. Começou a fazer a faculdade. Não está no segundo período, não? Tranquei matrícula. Agora eu estava fazendo veterinária. Agora eu vou ser advogado agora. Eu mudei bastante. Mas só muda. Desiste, vai desistir. Percebe? O brasileiro, meu Deus do céu, que eu diga. Desiste, não tem perseverança. O ser humano em geral, ele não persevera, ele não tem essa firmeza. Você percebe que Neemias resistiu. Houve uma insistência do inimigo. Querido, presta atenção, como igreja precisamos estar cientes que o inimigo ele não desistiu de você. Deus te tirou das drogas, o Senhor te tirou lá da idolatria, da macumba. O Senhor te libertou do lesbianismo, do homossexualismo, da cachaça, da cocaína, amém, irmão? Só que o diabo, ele não desiste, ele é insistente. Ele não se conforma em ter perdido você para Jesus. Diz Neemias por 4 vezes. Querido, é necessário uma resistência, né, irmão? Resistimos até o fim. Na Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha de Hitler invade Paris com as suas tropas, Hitler se gaba, né? Entramos em Paris em 1940, logo no início da guerra, tomamos Paris facilmente. Sim, o exército francês se rende, mas existia focos de resistência na França que deu um trabalho para o soldado de Hitler. Resistência. Nós somos a resistência, amém, querido?
Nós somos a resistência. Somos nós que defendemos a causa do Senhor aqui nessa terra, amém, irmão? Somos nós. Quem representa, quem é embaixador de Cristo aqui nessa terra? Eu e você. Portanto, sejamos perseverantes, porque o inimigo insiste por 4 vezes. Por 4 vezes ele insistiu, mas ele foi firme. Ele não aceitou a proposta do inimigo. Não aceite a proposta do inimigo, amém, irmão? Olha só, versículos 5 e 6. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez, olha só, 5ª vez, assistência, pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta, olha, sabia, veio com uma carta aberta, de teor seguinte. Olha o que dizia na carta: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro. E o segundo se diz: queres ser o rei deles. Olha só a acusação falsa. Olha do que estavam acusando Neemias. Olha só, você está reedificando o muro aí porque você quer se rebelar contra o rei Artaxerxes. É o mesmo rei que estava servindo lá na Pérsia. Você está de fingimento, Neemias. Você está construindo e edificando o muro novamente porque você deseja ser o rei dos judeus. Jamais, irmão, isso é mentira. Não havia no coração o desejo de Neemias reinar sobre o povo. Ele só queria reconstruir os muros. Somente isso. Olha a mentira, irmãos. A gente aprende bastante coisas aqui, irmãos. Nós devemos, sabe, entender que quem deve reinar sobre as nossas vidas é o Senhor Jesus Cristo, amém? Veja, estavam dizendo para ele: você quer reinar, Neemias? É você que quer reinar. Você está tramando uma revolta contra o rei persa, inventando essas mentiras. Não, Neemias não queria reinar, irmão. Ele só tinha o desejo de reconstruir um muro, só isso. Querido, eu quero fazer aqui essa correlação e dizer que o único que deve governar nossas vidas é o Senhor Jesus, amém, irmão? Infelizmente, muitos crentes estão se governando, né? Eu sempre lembro da minha mãe. Quando era criança, eu queria fazer alguma coisa. Eu quero soltar pipa, mano. Ela: não, vai entrar para estudar. Eu: não, que raça da criança. Não, eu quero soltar pipa. Entra, você não se governa. Tua mãe dizia isso para você? Olha, aí ela me puxava pela orelha, rapidinho eu entrava. Ai, doía muito, irmão. Entra, você não se governa. E muitas vezes somos assim com Deus. Nós queremos fazer as nossas próprias vontades. Jesus precisa reinar na tua vida de fato, de verdade, amém, irmão? Tem muita gente tentando ser crente, mas ao mesmo tempo de mãos dadas com o mundo. Não dá. Não dá. Às vezes o sujeito é um militar, e lá no mundo ele era envolvido com milícia, caça-níquel, matava, fazia um monte de coisa. Aí ele vem para a igreja, começa a ouvir a palavra de Deus, mas ele tem uma renda, um padrão muito alto. Aí ele diz: mas se eu me converter, eu vou ter que deixar tudo isso mesmo, pastor. Vou ter que deixar o dinheiro do caça-níquel, o dinheiro daquela segurança ilegal, vou ter que deixar, sabe, o dinheiro da milícia, aquele negocinho. Vai cair meu padrão, o salário é baixo, o senhor sabe, pastor. Deixa eu aqui, mexe isso, não deixa quieto, pastor. Eu estou vindo aqui na igreja, até dou uma oferta para ajudar aí. Até dou uma oferta para ajudar, pastor, contanto, não mexa. Querido, não há como servir a Deus e o mundo ao mesmo tempo. Você está entendendo isso, querido? Não tem como. Jesus precisa reinar na tua vida. Se você tentar reinar, se você tentar governar a sua própria vida, certamente o fim não é o céu para você. Só herdará o reino dos céus aquele que se rende a Cristo Jesus, irmão. Aquele que se entrega totalmente a Ele. É necessário total rendição. Essa é a nossa briga, digamos assim. Essa é a nossa briga com Deus. Porque o nosso eu, a nossa natureza caída não quer se render. Não quer. É briga. O Espírito Santo diz para você: ora. Você está cansado. Espírito Santo, hoje tem curso de oração. Vai lá, pastor, está lá com os irmãos. Deixa eu ver aqui essa Netflix, esse cigarro tá bom, a peça, não vou perder nada. Pastor, já vi 15 episódios da primeira temporada, e tem mais 9 temporadas. Não. Aí a gente fica lá no Facebook, no WhatsApp, no seriado Netflix. Aí você vai dormir 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, acorda bem cedo. Não orou, não leu a palavra de Deus, está vazio.
Deixa Jesus reinar na tua vida, amém, querido? Dá ouvidos à voz do Espírito Santo. Você quer ser crente sem ler Bíblia? Está enganado você, irmão. Crente que não lê a palavra de Deus. Como é que um sujeito pode se manter de pé sem comida, sem alimento? Pode? Não pode. É a mesma coisa o crente, não pode se manter de pé sem o alimento da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, irmão. Você quer ser crente assim, irmão? Crente que não ora, crente que não intercede. É tempo de olhar a igreja como se fosse um espaço de clube e verdadeiramente se converter, se voltar para Deus. Estava acusando Neemias: você quer reinar, Neemias? Ele: não, Jesus é que reina, Deus é que reina na minha vida. Não quero nada, só quero só reconstruir os muros. Procure reconstruir os muros e deixe que Jesus reine, amém? Versículo 7, 8. Que puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe, Neemias mandou dizer: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é o que inventas. Havia aqui falsos profetas, irmãos, levantando aqui falso contra Neemias. Eu aprendo aqui o seguinte: a igreja novamente de Araruama precisa estar sempre atenta, amém? Eu já tive aqui experiência com falsos irmãos, tá? Não falsos profetas, mas falsos irmãos. Toda igreja, ela pode ser invadida por lobos, disfarçados de ovelha, para tentar causar problema no meio da congregação. Veja que Neemias diz: olha, essas coisas que você está falando aí, vem do teu coração, é você que está inventando. E irmãos, e quando a igreja é invadida por falsos irmãos, pessoas que disseminam invenções, mentira, fofoca, cuidado, amém, irmão? Pessoa vem falar com você do outro irmão, falar mal, fala assim: ó, calma aí, pega aqui, né? Espera aí, a pessoa começa a falar mal de você, começa a falar mal, espera aí. Aí o André está falando assim: poxa, o Charles já fez isso, né? Poxa, caramba, começa a falar mal. Faz assim para a pessoa: calma aí, espera aqui. Charles, vem cá, ele está falando aqui de você. Fala na cara dele. Aí. Não. Irmão, eu duvido a pessoa querer falar mal do irmão da igreja, né? Não é não, André? Chega assim e fala: ó, está falando mal de você aqui. Fala na cara dele. Fala. Né? Entendendo? Falar mal por trás é covardia. E a pessoa inventa, tá? A pessoa inventa, fala mal, difama. Estavam falando mal de Neemias, estavam tentando matar ele, e ainda por cima, Neemias detectou ali, ó, tu inventas essas coisas do teu coração, você está inventando isso? Falsos profetas, inventando, mentindo. E hoje, irmão, hoje o Brasil está infestado de falsos profetas. Só você ligar a televisão, né? Você percebe? Você liga a televisão, você não vê? Camarada, vem aqui, você vai dar o seu tudo, você vai sacrificar, você vai dar sua casa e sua televisão aqui no altar, vai botar dinheiro no altar, para ter sua vida transformada financeiramente. Que absurdo, irmão. Estão olhando Deus como um Deus de barganha. E um dos maiores absurdos: dê o seu tudo, se você está com câncer, você vai ser curado. Aonde Jesus prometeu curar alguém em troca de dinheiro? Falsos profetas. E as pessoas estão dando mau valor, né? Homem de Deus. Não é homem de Deus. São falsos mestres. Eles estão proclamando coisas que eles inventam aonde? No coração. Neemias detectou. Como igreja, nós precisamos ser uma igreja, que não precisa ser uma igreja que possa detectar falsos irmãos e falsos profetas. Amém, querido? Fique atento. Se você perceber qualquer coisa estranha, pode vir falar comigo. Eu te dou essa liberdade, amém, irmão? Eu te dou essa liberdade. Pastor, está acontecendo isso aqui, ó, um movimento estranho aí, o irmão, ó, isso aí. Pode vir falar. Me fala, irmão. Não, pastor, será que não estou dedurando, estou sendo cacoete? Não tem problema não. Você está zelando pelo rebanho, amém? Está ajudando o seu pastor.
Porque pode sim, muitos falsos mestres, falsos irmãos adentrar o rebanho para causar divisão, fofoca, trazer entendimento equivocado da palavra de Deus, coisas que eles mesmos inventam. Amém, irmão? Zele pela sua igreja, cuide da sua igreja, amém? Verso 9. Olha o que diz o texto aqui, irmão, interessante. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. 3 pontos eu quero analisar aqui, ó. Porque todos eles, os inimigos, né, procuravam atemorizar-nos. Na caminhada cristã, irmãos, há momentos que sentimos temor, medo, receio. Temos medo de perder um ente querido. Essa tragédia que aconteceu com os nossos irmãos lá do Parque Lafayette. Quando saímos da capela, uma esposa de pastor saiu junto conosco, comigo e com a Cíntia. Quando terminou o sepultamento, ela olhou para a cara da Cíntia, e a Cíntia se querendo falar alguma coisa, ela disse assim: Cíntia, eu imaginei perdendo meu filho, Cíntia, não sei se estou preparado para isso. A Cíntia falou: eu também queria falar isso, a mesma coisa com você, não sei se estou preparado para isso. O que é isso, senão medo? Receio. Mesmo tendo Jesus, nós temos receio de perder pessoas, amigos. Temos receio que o nosso filho fique doente. Temos receio de perder um emprego. Temos vários medos naquele caminhada. Temos medo de nos enfraquecer ao ponto de não conseguir mais vir à igreja, de tão fraco. São receios. Mas sabe uma coisa, fizeram isso com Neemias. É uma estratégia do diabo tentar colocar medo no crente. Mas nós cantamos aqui, irmãos, está na Bíblia: não temas. Diga para o irmão só: não temas, irmão. É isso que a Bíblia diz para você, amém, querido? Eles tentaram colocar medo em Neemias, meu irmão. Queriam matá-lo, tá? Só isso, tá? Só isso. Diz aqui: procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra. Querido, presta atenção. Se você olhar para si mesmo, para você mesmo, você não se vê como crente muitas vezes. Porque muitas vezes a exigência na palavra de Deus é tremenda, tá? Aí você olha assim: Senhor, será que eu vou conseguir andar na linha? Será que eu consigo, Senhor, praticar a palavra assim do jeito que o pastor está falando? Gente, será? E o diabo muitas vezes coloca sugestões dizendo: você não vai conseguir servir a Deus, você vai largar a obra. Muitas vezes, irmão, eu sou cometido. Satanás joga seta na minha mente, dizendo assim: que responsabilidade, né, seu Anderson? Cuidar de pessoas, cuidar da vida espiritual de pessoas. Será que você tem capacidade para isso? Para tamanha obra? Irmãos, e muitas vezes eu sozinho penso, nos meus pensamentos eu fico com medo. Mas aí Deus vem sobre mim e me dá nova graça, meu irmão. Deus diz assim: não é você, rapaz, sou eu com você. Eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, a tua vitória que você está esperando não é você, é Deus em você, é Deus com você. Pela nossa capacidade é impossível. Neemias tinha essa consciência. E diz aqui: e não, agora olha só, ele faz uma mini oração, né? Interessante. Agora, pois, ó Deus, o que ele pede? Fortalece as minhas. Quando você se sentir fraco, fique em casa, amém? Quando você se sentir fraco, vá na casa da vizinha, amém? Bater um papo, um chá, 5, não é isso? Quando você se sentir fraco, irmão, ore, peça força. Quando você se sentir desanimado, faça essa oração simples que Neemias fez: Senhor, me fortalece. É Ele que te fortalece. Quantas vezes, irmãos, na luta, dobrei meus joelhos e chorando, disse: Senhor, me fortaleça.
e ao levantar daquela oração, irmão, sentindo o poder de Deus, sentindo forte, que Neemias pensando em jogar a toalha, em desistir de tudo, mais fraco do que qualquer crente nessa face dessa terra, mas Deus, Ele te fortalece nessa noite, amém, irmão? É Ele, irmão. Foi uma oração simples de Neemias, né? Tremendo. Versículo 10, 11 e 12. Tendo eu ido à casa de Semaías era judeu, tá? Tendo eu ido à casa de Semaías, Neemias, filho de Elaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele, olha o que esse camarada falou, Semaías: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Olha, aliás, de noite virão matar-te. Porém, eu disse, olha o que Neemias falou, homem, como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma eu entrarei. Então percebi que não era Deus, olha, quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sanbalat o subornaram. Temos várias lições aqui. Ele vai até a casa de Semaías, que era judeu e falso profeta, vai vendo. E a proposta desse falso profeta judeu, qual a proposta dele para Neemias? Neemias, vamos na casa de Deus, irmão. Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Mas ele queria se refugiar dentro do santuário. E ele fala, de maneira nenhuma eu vou fazer isso. Você sabe por que ele fala isso? Porque Neemias não era sacerdote. Neemias estava vedado a ele a entrada no templo. Ele não podia, não era sacerdote. Então ele, por temor a Deus, por respeito e reverência à palavra de Deus, disse, não vou entrar, ainda que seja para me proteger, ainda que seja para escapar da morte, não vou fazer isso. O que ele fez aqui, irmão? Ele preferia morrer do que desobedecer a palavra de Deus. Quantos de nós estamos com essa disposição, irmão? Quantos de nós estamos com essa disposição? Na minha adolescência eu conheci um pastor que sequestraram ele. Fizeram saidinha, tipo saidinha de banco, só que foi saidinha de igreja. Já viu isso, irmão? Saidinha de igreja? Por isso que eu peço para os irmãos ficarem aqui, ó, fazendo a escolta até o final comigo. É, irmão. Tem oferta, irmão. Sangue da igreja. Você tem que contar para dar, tem que ficar atento. Aí, esse pastor parece que estava sozinho. Sequestraram ele. Queriam o dinheiro dele. Começaram a perguntar a ele se tinha conta. Não tem, tal. E vendaram os olhos dele. Dentro do carro, fazendo ameaça. Ele não sabia bem o que queria, né? Não sabia onde parar. Aí esse pastor falando que, falei, irmão, naquela hora eu pedi perdão por todos os meus pecados. Comecei já a entregar minha vida a Deus. Eu vou morrer. E rodaram, os olhos vendados e tal. Eles chegaram no morro, né? Levaram o pastor até o chefe do tráfico, que eles mesmos não sabiam o que fazer com o pastor. Não sabiam. Aí eles colocaram lá, o chefe do tráfico falou assim, quem é isso aí? Aí o pessoal, mas a gente sequestrou ele aí, o que a gente pode fazer aí, chefe? Patrão, o que a gente vai fazer com ele aí? Disse que é pastor. Aí o chefe do tráfico, o quê? Vocês sequestraram um pastor? Você está doido para trazer maldição para a boca com o movimento aqui, rapaz? Sequestrando o homem de Deus, rapaz? Leva ele, desce com ele agora. Poxa, sabe que tem isso, né? Muitos traficantes são filhos, netos de crentes, né? Eles têm um maior respeito. Eu conheci um irmão que se converteu e ele foi traficante, de fumo lá em Caxias. Ele falou que ficava lá de fuzil, lá no morro, lá em Caxias. Aí passava as irmãs, né, os irmãos com a Bíblia na mão, as irmãs indo para a igreja. Aí o chefe do tráfico olhava para os rapazes, para os soldados, e falava assim: são as últimas pessoas que vocês vão mexer aqui no morro. Vocês nem pensam jamais em encostar o dedo nessas meninas aqui, principalmente nas meninas da igreja. Nem passe os olhos, seus olhos sobre elas. Nem pense. Então eles têm esse zelo, esse respeito, né?
pelos pastores, pelos crentes, né? Eles sabem quem são verdadeiros e quem não são, né? Aí o pastor desceu e tirou a vida dele e largaram ele na pista. Vai embora. O pastor falou assim: olha, gente, eu vi a morte, ela estava viva e simplesmente eu pensei que eu ia partir e eles me soltaram, não fizeram nada comigo, não levaram pouco, não tinha nada para levar. Note bem, querido. Então, muitas vezes, estamos em situações assim, adversas. E note aquilo que diz o texto, no versículo 11, né? Versículo 11. Então percebi, olha o que ele fala, irmão Neemias. Então percebi que não era Deus. Olha só, irmão. Percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim. Ele teve a percepção, irmãos. Neemias teve discernimento espiritual. A igreja de Nova Vida deve ser uma igreja que busque o dom de discernimento espiritual, para perceber quando algo é de Deus ou não. Ele percebeu. Então percebi que aquela palavra, aquela profecia não era de Deus. E hoje, infelizmente, muitos crentes não têm esse discernimento, né? Não tem o discernimento. Fala-se um monte de besteira para ela e ela se alimenta, bebe da fonte e se perde. Infelizmente, Neemias não, ficou ligado, irmão. E diz o texto aqui, ó: Tobias e Sanbalat fizeram o quê? O subornaram. Tobias e Sanbalat subornou esses judeus falsos profetas. O que é subornar, irmão? Deram dinheiro para ele trazer uma falsa profecia. Querido, a igreja de Nova Vida não pode ser uma igreja que se vende. Você não pode ser um crente que se vende. Muitos crentes já venderam a alma para o diabo. Tem igreja que não prega mais a palavra. Tem igreja que o pastor não se dá o trabalho mais de ler a Bíblia, porque já se vendeu. O que importa para ele são os dízimos e as ofertas. Você entende? Ele não se preocupa mais com a vida espiritual das ovelhas. Sanbalat e Tobias conseguiu subornar esses falsos profetas para falar falsas profecias acerca de Neemias. Quantos crentes já se venderam? Quantos crentes já se venderam a sua alma? O relacionamento dele com Deus é um relacionamento de barganha. Eu só faço algo para Deus se Deus me der. Eu só faço isso, aquilo, ou se Deus me abençoar. Até se entende, até se compreende isso no início da caminhada. Se estava me contando, se converteu de 15 para 16 anos, criança, menina, adolescente. Ela vai para a igreja não no intuito de seguir Jesus inicialmente. Ela vem para a igreja no primeiro momento, com 15, 16 anos, uma menina, porque a minha sogra, mesmo está ali, tinha câncer no útero, não é isso? Foi curada, para a glória de Deus, amém, irmão? Está ali, ó, testemunha viva. E assim me conta o seguinte: 15, 16 anos, vai para a igreja inicialmente para orar somente para a cura da mãe, estava desesperada. Veio de centro espírita, frequentou centro espírita, terreiro, não tinha discernimento nenhum das coisas de Deus, certo? Ela vai para a igreja inicialmente sem entendimento nenhum, né? Só que ela falou que falou assim para Deus: Senhor, se o Senhor curar minha mãe, eu me batizo nas águas. Foi sem entendimento, adolescente, falou isso, se batizou, a mãe foi curada por misericórdia, amém? Foi porque ela se batizou? Não, foi pela graça e misericórdia das orações, perfeito? Mas sem entendimento as pessoas fazem isso. Até entendo a pessoa nova convertida fazer isso. Agora, você com 5, 10, 15 anos de igreja, agir como neófito na fé? Não. Pessoas já se venderam. O relacionamento dela com Deus é um relacionamento de barganha. Só faz se Deus der. Se entrar dinheiro na conta, eu estou na igreja. Se eu tiver duro, se não entrar na conta, eu estou triste, estou chateado, sabe?
eu estou tratando as pessoas mal, com ignorância. Isso, irmão. Esses falsos profetas receberam suborno, dinheiro, para profetizarem coisas falsas. Infelizmente existe uma igreja corrupta. Infelizmente existe uma igreja que já se corrompeu. Deus já não está mais presente ali naquele lugar, ó. Já expulsaram o Senhor Jesus de muitas igrejas. E o único Deus que reina nessas igrejas é Mamon, o Deus das riquezas. Por isso que esses falsos profetas, esses judeus, receberam o quê? Dinheiro. Quem está entendendo isso, irmão? Não se venda, amém, irmão? Seja fiel a Jesus. Eu não sei se você sabe, quando você estuda a história da igreja, a gente aprende que na Idade Média a igreja católica praticava simonia. Simonia, esse é o termo. O que é isso, pastor? Simonia é quando famílias ou indivíduos compravam os cargos eclesiásticos da igreja católica. Há relatos na igreja católica da Idade Média que as famílias ricas, principalmente da Itália, compravam o título de cardeal para seus filhos de 7 anos. Tinham crianças já com o título de cardeal da igreja católica romana na Idade Média, porque a família rica comprou a peso de ouro aquele título. Então não havia conversão, não havia dedicação a aqueles homens. Por isso que você vai encontrar papas na história da igreja católica com 12, 15 filhos bastardos, porque eram prostitutos e jamais temeram e serviram a Deus. Entende? Por quê? Hoje no meio evangélico, nas igrejas evangélicas, a mesma coisa. Você tem visto isso? Pastores envolvidos na Lava Jato? Tem visto isso, irmão? Pastores de denominações abraçados ao presidente Temer, que é maçom. Ou você não sabia? Pastores maçons, fechados, aliançados com os servos das trevas, receberam dinheiro, custeando uma política suja, de roubalheira, foram subornados, já venderam a alma para o diabo, irmão. Infelizmente, quem está entendendo? Mas nós somos daqueles que não se vendem, amém, irmão? Somos daqueles que permanecem fiéis em nome do Senhor. Versículo 13, não é isso? É. Para isto o subornaram. Para quê? Para me atemorizar e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperasse. Esse foi o propósito dos inimigos, irmão. Eles queriam que Neemias fizesse o que mesmo? Pecasse. Nós precisamos ser uma igreja firme, porque o intuito do diabo é que você peque. O intuito do inimigo é que você pratique coisas que desagradem o coração de Deus. O intuito do inimigo é que você se entregue ao pecado a tal ponto de você não conseguir mais no culto sequer erguer as mãos e dizer assim: Jesus, eu te amo, porque o diabo vai te acusar, você está escravo do pecado. Esse é o intuito de Satanás. Era o intuito deles. Queriam que Neemias o quê? Pecasse. Não permita, querido, rejeite as sugestões do diabo para você pecar, amém, irmão? Fica firme. Verso 14, 15, 16, para a gente poder orar, diz o seguinte: lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sanbalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noade, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, olha só que interessante, acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito. Por quê? Porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Deus vai intervir na tua vida, amém, irmão? Eles estavam fazendo uma obra humana, reconstruindo muros, mas ele reconhece que foi Deus, a obra era divina. A igreja de Nova Vida, ela no ano, fazendo 8 anos, precisa reconhecer e estar ciente que a obra que nós estamos fazendo é a obra de Deus, amém, irmão? É a obra do Espírito Santo, é a palavra de Deus que está sendo pregada. Eu não chego domingo à noite aqui e abro o gibi da turma da Mônica, não. Eu não prego aqui as filosofias, os sofismas do mundo, não. Eu prego a palavra do Deus vivo. Por isso nós cremos que a obra é de Deus. Aleluia. A obra de
Deus, por reconhecer os inimigos do povo de Deus reconheceram que houve uma intervenção divina da parte de Deus, querido. E quando Deus age, nós não cantamos aqui, agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Pastor, nem o demônio mais forte do inferno, pastor, nem o principado, potestade, demônios poderosos, nenhum demônio pode contra o nosso Deus, amém? Porque é Deus poderoso, o Senhor dos exércitos, o Senhor das batalhas, e quando Ele intervém, milagres acontecem. Bendito seja o nome do Senhor, amém? Você crê que Deus vai intervir na tua vida? Filho de Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, eu oro por este povo aqui nesta noite. Povo, Senhor, que tem fechado as brechas. Povo que tem edificado para teu louvor. Meu Deus, sabemos que assim como foi com Neemias, meu Pai, no qual o Senhor sofreu oposição dos seus inimigos, o qual o Senhor recebeu sugestões para largar a obra, mas ele diz a sua palavra, ele não largou a obra, porque a obra era grande, porque a obra era do Senhor. Meu Deus, talvez tenhamos aqui pessoas aqui nesta noite, Senhor, pensando em desistir da sua família, pensando em desistir do seu filho, pensando em desistir da esposa, do marido, do casamento, pensando em abandonar a fé. Meu Deus, em nome de Jesus, que nesta noite ela seja fortalecida pelo poder de Deus, que ela não vai, que ela não venha desistir de caminhar, que ela não venha largar a obra, porque é o Senhor que está intervindo nessa noite. Em nome de Jesus, visita, meu Senhor, o lar, visita a família, meu Pai amado, e opera milagres, opera sinais e prodígios, Senhor. Não há demônio, Senhor, que possa resistir ao poder do Senhor, assim como o Senhor venceu o diabo, o Satanás na cruz do Calvário. Senhor, que esses problemas, que essas adversidades, que as forças do mal sejam vencidas pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Senhor, sabemos que existem irmãos, Senhor, que estão sofrendo ameaças do diabo, Senhor. Satanás tem tentado colocar o medo, o receio, assim como tentaram, meu Pai, com Neemias. Meu Deus, em nome de Jesus, arranca agora todo o medo, arranca, Senhor, todo o receio de se entregar a Cristo, o receio de se converter ao Deus vivo. Meu Pai, tira agora o medo de perder o ente querido, o medo de ficar doente. Em nome de Jesus, arranca esse temor agora, meu Pai, e fortaleça o meu irmão para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Ah, Senhor, a obra é grande. Meu Deus, nós não vamos deixar de servir a Ti. Meu Pai, talvez tenhamos pessoas aqui, Senhor, que já desistiram de servir o Senhor. Elas são apenas crentes nominais, não oram mais, Senhor, não meditam mais na Tua palavra. Elas vêm à igreja somente por um desencargo de consciência, porque ela já apostatou da fé. Meu Deus, em nome de Jesus, que ela possa retomar a obra nessa noite, que ela volte a reedificar os muros espirituais da sua vida, que ela possa fechar as brechas para a Tua glória. Senhor, em nome de Jesus, se existem crentes aqui nessa noite, Senhor, que tem dado brecha para o inimigo, ela sabe, ela reconhece, meu Deus, que Satanás, o diabo agiu na casa dela, na família dela, na vida dela espiritual, porque ela deu uma brecha. Meu Deus, tenha misericórdia em nome de Jesus, que nesta noite, meu Pai, a igreja de Nova Vida em Araruama possa estar fechando todas as brechas em nome de Jesus Cristo, para que possamos caminhar nessa jornada, Senhor, e que fique, Senhor, reconhecido que houve intervenção do Teu poder, aleluia. Ah, Pai amado, há pessoas que precisam de uma intervenção do Senhor. Meu Pai, não serão os homens, não será o pastor, não será o bispo, mas será o Senhor intervindo na vida dela. Ela veio aqui, Senhor, contando com um milagre. Talvez ela esteja aqui, Senhor, precisando ser liberta, precisando ser curada. Que hoje seja a noite da bênção dela, em nome de Jesus. Seja a noite onde ela esteja retomando, meu Deus, esta grande obra a qual o Senhor nos preparou, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Abençoe, Senhor, a igreja de Nova Vida de Araruama, cada um dos meus irmãos, Senhor.
Meu Deus, estamos, meu Pai, firmados e queremos, meu Pai, perseverar, queremos continuar nessa jornada. Nós não vamos, meu Pai, largar a obra, nós vamos continuar focados, nós vamos continuar te servindo, nós não seremos subornados por esse mundo, meu Deus. Nós não vamos vender a alma para o diabo, não, Senhor, porque o intuito dos nossos inimigos é que venhamos a pecar ao ponto de nos enfraquecermos da fé, mas que nesta noite, cada casa de Deus Pai, aleluia, em nome de Jesus, Pai querido, usa esta igreja. Queremos, meu Senhor, ser verdadeiramente sal da terra e luz para esse mundo. Abençoa este povo, abençoa cada um dos meus irmãos, Senhor, que Cristo, que Deus possa ser visto, meu, na face de cada crente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê nessa oração, aplauda o nome do Senhor. Amém, querido? Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Amém.